Era uma noite fria de abril de 1912, quando o impensável aconteceu. O Titanic, considerado inafundável, estava afundando no Atlântico Norte. Entre os passageiros em pânico, um homem lutava desesperadamente por sua vida, sem imaginar que sua verdadeira batalha ainda estava por vir. Esta é a história extraordinária e trágica de um sobrevivente do Titanic que enfrentou o impossível, apenas para encontrar seu destino final de uma forma que ninguém poderia prever. Uma história que nos lembra que às vezes a vida nos prega as mais cruéis ironias. Se você está gostando desta história incrível, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Temos muito mais histórias fascinantes como esta esperando por você. Na madrugada de 15 de abril de 1912, às 2h20 da manhã, o RMS Titanic desapareceu nas águas geladas do Atlântico Norte. Das mais de 2.200 pessoas a bordo, apenas cerca de 710 sobreviveram àquela noite terrível. Entre elas estava um homem cujo nome ficaria marcado não apenas por ter sobrevivido ao maior desastre marítimo da história, mas por uma reviravolta do destino que poucos conhecem. Nosso relato nos leva aos últimos momentos do navio supostamente inafundável. O pânico tomava conta dos corredores enquanto a banda continuava tocando no convés. As ordens eram claras: mulheres e crianças primeiro. Os botes salva-vidas eram poucos para tantas almas desesperadas. Entre a confusão e o desespero, nosso protagonista conseguiu garantir um lugar em um dos últimos botes a deixar o navio. Suas mãos tremiam não apenas pelo frio cortante da noite, mas pelo horror de deixar para trás centenas de pessoas que ele sabia que não veriam o amanhecer. Por horas, ele e os outros sobreviventes flutuaram no oceano escuro, cercados por destroços e pelo silêncio ensurdecedor que se seguiu aos gritos desesperados. O frio era quase insuportável. Muitos não resistiram mesmo nos botes salva-vidas. Quando o RMS Carpathia finalmente chegou para o resgate, ele mal conseguia acreditar que estava vivo. Havia sobrevivido ao impossível. O navio que o salvou o levaria até Nova York, onde ele pisaria em terra firme novamente, grato por estar vivo e determinado a reconstruir sua vida após a tragédia. Mas o destino tinha outros planos. Durante a viagem de resgate no Carpathia, algo sinistro começou a se espalhar entre os sobreviventes. Era 1912 e o mundo estava entrando em uma das pandemias mais devastadoras da história. A gripe espanhola, embora seus primeiros sinais já pudessem ser sentidos. Nosso sobrevivente começou a sentir os primeiros sintomas ainda a bordo do navio de resgate. Uma febre baixa, dores no corpo, que ele inicialmente atribuiu ao trauma e ao frio extremo que havia enfrentado. Afinal, era natural se sentir debilitado após uma experiência tão terrível. Quando o Carpathia finalmente chegou ao porto de Nova York, ele estava visivelmente doente. A febre havia aumentado, a tosse era constante e ele mal conseguia ficar de pé. Os outros sobreviventes estavam sendo recebidos como heróis, suas histórias sendo documentadas pela imprensa ansiosa por detalhes da tragédia. Mas ele não teve a chance de contar sua história. No cais do porto, cercado pelo alívio e pela celebração daqueles que haviam escapado da morte nas águas geladas do Atlântico, ele colapsou. A gripe que havia contraído durante a viagem de resgate havia evoluído rapidamente, atacando seu sistema respiratório já debilitado pelo trauma e pela exposição ao frio extremo. Os médicos do porto fizeram o que puderam, mas seu corpo, que havia resistido bravamente às águas geladas e ao horror do naufrágio, não conseguiu lutar contra essa nova batalha. Em questão de horas, ele, que havia sido um dos sortudos a escapar do Titanic, sucumbiu a uma doença que, ironicamente, mataria milhões nos anos seguintes. A notícia de sua morte foi um choque para os outros sobreviventes.
Aqui estava alguém que havia enfrentado o impossível, que havia olhado a morte nos olhos nas águas do Atlântico Norte e havia vencido, apenas para ser derrotado por algo aparentemente muito menos dramático no momento de sua salvação. Mas sua história não termina aqui. Entre seus pertences pessoais, recuperados após sua morte, estava um diário que ele havia mantido durante toda a viagem no Titanic e continuado a escrever durante o resgate. Neste diário, descobriu-se uma conexão surpreendente. Ele conhecia Archibald Gracie IV. Archibald Gracie IV era um escritor e historiador americano que também estava a bordo do Titanic naquela noite fatídica. Ele foi um dos sobreviventes masculinos da tragédia e posteriormente escreveu um dos relatos mais detalhados e respeitados sobre o naufrágio em seu livro, The Truth About the Titanic. Segundo as anotações encontradas no Diário do Homem, ele e Archibald haviam conversado várias vezes durante a viagem. Archibald estava fascinado pelas histórias dele sobre sua vida, suas viagens anteriores e sua perspectiva única sobre o mundo. Nos últimos dias a bordo do Titanic, antes da tragédia, eles haviam desenvolvido uma amizade baseada em conversas profundas sobre literatura, história e a vida. Na noite do naufrágio, segundo o diário, foi o próprio Archibald Gracie IV quem o ajudou a conseguir um lugar em um dos botes salva-vidas. Em meio ao caos e ao pânico, apesar da regra de mulheres e crianças primeiro, Archibald havia se certificado de que seu amigo conseguisse uma oportunidade de salvação, mesmo sabendo que isso era extremamente raro para homens adultos. O que torna esta história ainda mais extraordinária é que Archibald Gracie IV também estava lutando contra o tempo. Ele havia sido um dos últimos homens a deixar o Titanic, saltando na água gelada quando o navio finalmente afundou. Ele conseguiu nadar até um bote virado e foi resgatado, mas a exposição ao frio extremo e o trauma da experiência cobraram um preço terrível em sua saúde. Ironicamente, enquanto nosso protagonista morria de gripe no porto de Nova York, Archibald Gracie IV estava em casa, também lutando contra os efeitos duradouros daquela noite terrível. Ele nunca se recuperou completamente do trauma físico e emocional do naufrágio. Menos de 8 meses após a tragédia, em dezembro de 1912, Archibald Gracie IV morreu, oficialmente por complicações relacionadas ao estresse e aos danos causados pela exposição ao frio extremo. A descoberta do diário revelou que nos últimos dias de sua vida, ele havia escrito sobre seus planos de encontrar Archibald assim que chegasse a Nova York. Ele queria agradecê-lo pessoalmente por ter salvado sua vida e esperava que pudessem continuar suas conversas sobre literatura e história. Ele não sabia que Archibald também estava lutando contra as consequências daquela noite terrível. Assim, temos uma das ironias mais cruéis da história do Titanic. 2 sobreviventes que se ajudaram mutuamente durante a tragédia, ambos destinados a morrer nos meses seguintes por complicações relacionadas, direta ou indiretamente, àquela noite fatídica. Ele, que sobreviveu às águas geladas apenas para morrer de gripe no momento de sua salvação, e Archibald, que o salvou e conseguiu chegar em casa apenas para nunca se recuperar do trauma. O diário também revelou algo ainda mais tocante. Nas suas últimas anotações, escritas durante a viagem no Carpátia, enquanto a febre começava a dominá-lo, ele expressou gratidão não pela sua sobrevivência, mas pela oportunidade de ter conhecido pessoas extraordinárias como Archibald durante a viagem. Ele escreveu sobre como as conversas com seu amigo o haviam feito refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de cada momento. Talvez, ele escreveu em uma de suas últimas entradas, o propósito de termos sobrevivido não seja o tempo extra que ganhamos, mas as conexões humanas que fizemos no processo. Se eu morrer amanhã, morrerei sabendo que vivi momentos de verdadeira humanidade em meio ao horror mais absoluto.
Essas palavras se mostraram proféticas. Ele de fato morreu no dia seguinte no porto de Nova York, cercado por estranhos, mas carregando consigo as memórias de uma amizade forjada nos momentos mais extremos da experiência humana. A história de nosso protagonista e sua conexão com Archibald Gracie IV nos ensina várias lições profundas sobre a natureza da sobrevivência, do destino e da fragilidade da vida humana. Primeiro, ela nos lembra que sobreviver a uma tragédia não garante um final feliz. Às vezes, o destino nos prega peças cruéis, salvando-nos de uma morte apenas para nos levar por outro caminho. Segundo, ela ilustra como as conexões humanas podem transcender as circunstâncias mais extremas. Em meio ao pânico e ao terror do naufrágio do Titanic, duas pessoas encontraram tempo para se conhecerem, se ajudarem e criarem uma ligação que daria significado aos seus últimos momentos de vida. Terceiro, a história nos mostra a importância da gratidão e da perspectiva. Mesmo enfrentando a morte, nosso protagonista escolheu focar não no que estava perdendo, mas no que havia ganho através de suas experiências e relacionamentos. Por fim, ela nos lembra que a história é feita não apenas de grandes eventos e figuras famosas, mas também das pequenas histórias humanas que se entrelaçam nesses momentos cruciais. Archibald Gracie IV é lembrado hoje principalmente por seu livro sobre o Titanic, mas parte de sua história pessoal estava conectada a um homem cujo nome quase se perdeu na história, mas cuja experiência é igualmente significativa. O destino cruel de nosso protagonista, sobreviver ao Titanic apenas para morrer de gripe no porto, pode parecer absurdo ou injusto. Mas talvez haja uma lição mais profunda aqui sobre a natureza imprevisível da vida e da morte. Não podemos controlar quando ou como nossa jornada terminará, mas podemos controlar como escolhemos viver e como tratamos aqueles que encontramos pelo caminho. A gripe que o matou no porto de Nova York era apenas o prenúncio de uma pandemia que mataria milhões nos anos seguintes, muito mais do que morreram no Titanic. Em certo sentido, ele foi uma das primeiras vítimas de uma tragédia global ainda maior do que aquela que havia sobrevivido inicialmente. Mas sua morte não foi em vão, se pudermos aprender com sua história. Ela nos ensina sobre coragem, sobre a importância das conexões humanas, sobre gratidão em face da adversidade e sobre como pequenos atos de bondade, como Archibald ajudando-o a conseguir um lugar no bote salva-vidas, podem ecoar através do tempo e dar significado às nossas vidas. Hoje, quando pensamos no Titanic, geralmente lembramos das estatísticas, quantas pessoas morreram, quantas sobreviveram, os erros que levaram à tragédia. Mas histórias como a de nosso protagonista nos lembram que por trás de cada número havia uma pessoa real, com esperanças, medos, relacionamentos e sonhos. Ele sonhava em recomeçar sua vida após sobreviver ao naufrágio. Planejava encontrar Archibald Gracie IV para agradecê-lo e continuar suas conversas sobre literatura e vida. Tinha planos, assim como todos nós temos. A diferença é que ele sabia, de uma forma que a maioria de nós nunca experimentará, quão frágeis esses planos podem ser. E talvez seja isso que torna sua história tão poderosa. Ela nos lembra que não temos controle sobre nosso destino final, mas temos controle sobre como escolhemos responder às circunstâncias que enfrentamos. Ele escolheu a gratidão em vez da amargura, a conexão humana em vez do isolamento, a esperança em vez do desespero. Sua morte no porto de Nova York foi apenas o fim de sua jornada física, mas o exemplo que ele deixou, através de suas ações durante o naufrágio, suas palavras no diário e sua atitude em face da adversidade, continua a inspirar mais de um século depois. A história do homem que sobreviveu ao Titanic apenas para morrer de gripe no porto é, em última análise,
uma história sobre a beleza e a tragédia da condição humana. É sobre como podemos encontrar significado e conexão mesmo nos momentos mais sombrios, e como nossos atos de bondade e coragem podem ecoar muito além de nossas próprias vidas. Ele pode não ter vivido para ver o século XXI, mas sua história, entrelaçada com a de Archibald Gracie IV e com a tragédia maior do Titanic, continua a nos ensinar sobre o que significa ser verdadeiramente humano em face do inevitável. Que sua memória nos inspire a valorizar cada dia, cada conexão, cada oportunidade de bondade que temos. Porque nunca sabemos quando nossa própria jornada chegará ao fim, mas podemos sempre escolher como queremos ser lembrados e que legado queremos deixar para trás. Esta é a história do homem que sobreviveu ao Titanic, mas morreu de gripe no porto. Uma lembrança poderosa de que, às vezes, as maiores tragédias e as maiores lições vêm não dos eventos que esperamos, mas daqueles que nunca vemos chegando. E se você ficou impressionado com esta história incrível, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe seu like se gostou, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias fascinantes. Até a próxima!